Boas-vindas à Ponte Flutuante, sua passagem para mitologia e história japonesa. Antes de falar do assunto do episódio, é importante fazer uma errata, porque eu cometi um erro no último episódio que eu falei Kokiji, e na verdade é Kojiki. E falando no Kojiki, ele também vai ser usado como uma fonte para o episódio de hoje, assim como o Nihon Shoki, mas eu também estarei citando outras duas fontes, que eu vou colocar na própria descrição do podcast, assim como a referência da tradução do Kojiki que eu usei e do Nihon Shoki também, ok? Enquanto eu estava planejando os episódios, eu não sabia se eu colocava do mais velho pro mais novo, ou do mais novo pro mais velho, ou seja, se eu começaria com Susanoo ou se eu começaria com Amaterasu. E eu acabei decidindo começar por Amaterasu. Por quê? Justamente porque Amaterasu ela é necessária para entender as outras histórias. Amaterasu é uma figura muito importante, não só do ponto de vista narrativo, né, dessas lendas em si, tanto do ponto de vista histórico e sociológico, que embora não seja o foco aqui, para falar de Amaterasu é preciso falar um pouquinho sobre o que ela simboliza. Além do fato de que tanto a história que eu quero falar do Tsukuyomi e do Susanoo, dos irmãos, ela também aparece. Então, para entender mitologia japonesa, é importante entender Amaterasu. Isso porque até os dias de hoje, para a própria família monárquica, ela é muito importante de caráter simbólico e religioso. Porque é dito que a monarquia japonesa, que até hoje é vigente, a linhagem monárquica mais duradoura do mundo, são mais de 1.500 anos, né? Seriam descendentes da Amaterasu. Então seriam netos dos netos dos netos dos descendentes que a Amaterasu deixou aqui na Terra. Ou seja, nós não estamos apenas aqui recontando uma história de uma antiga kami que algum dia alguém escreveu uma narrativa sobre ela. Não, nós estamos falando de um simbolismo político que ainda tem seu poder, né? Que ainda tem o seu significado, o seu sentido, os seus símbolos materiais e imateriais. Você vai ter um autor que é o Herman Ohms, que ele disserta como a figura de Amaterasu ela é central para a construção da legitimidade imperial, né, que teria essa grande linhagem do Sol. Claro, igual qualquer entidade aqui que nós vamos ver, qualquer kami, qualquer história do shintoísmo, ela tem suas variações, ela ainda tem um simbolismo muito forte, né? E na própria tese dele, na própria teoria dele, ele sugere essa mitologia é específica da era Tenjito para justificar o poder, né? Então, de forma política, essa elevação da Amaterasu é algo construída para estabelecer uma legitimação do trono, né? Uma autoridade que ela é transcendental, ela é mais antiga e ela possui algo que transcende a humanidade para a dinastia Tenmu se estabelecer após a usurpação do trono, né? O próprio imperador Tenmu, ele vincula a sua vitória na guerra à adoração de Amaterasu. Ele inclusive revitaliza um dos santuários para ela, criando um culto que tratava que a sua linhagem estava acima dos outros clãs que disputavam com ele. Eu não vou entrar em detalhes quem foi o imperador Tenmu, o que foi essa guerra que lutou, né, a guerra de Inshin, né, mas fato é que ele construiu para si essa imagem de que o imperador descende do sol, ele descende de Amaterasu, então o simbolismo de Amaterasu é profundamente político. E ele ganha o status de ser a casa governante de uma descendência vertical ali, carregada de mandato divino. Então, é muito importante que a gente comece com a Amaterasu para falar, tanto pelo seu simbolismo político, tanto pelo fato de que ela vai ser personagem das outras histórias, né? Entender a Amaterasu também é entender um pouco da história das linhagens imperiais do Japão, né? E quando eu falo dessa dinastia Tenmu, o próprio Kojiki, ele vai ser escrito, né, nessa época. O Nihon Shoki também, né? O Kojiki, ele seria ali de 712, aproximadamente, e o Nihon Shoki, 720. Com narrativas que sustentam essa ideia de que o imperador tem esse mandato vertical. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre
Amaterasu. E o título da história de hoje poderia ser A Era em que o Sol Desapareceu. No episódio anterior, eu falei como foi o nascimento dos 3 irmãos, que depois que ele sai do mundo Yomi, Izanagi, ele vai lavar o olho esquerdo, do qual vai nascer Amaterasu, o olho direito dos Tsukuyomi, e lavando o nariz nasce Susanoo, e ele dá a cada um domínio. Porém, teve uma coisa que eu não falei, que acontece logo depois disso, que envolve, em específico, o Susanoo. No episódio dá a entender que cada um recebe seu domínio, e fica tudo bem, mas não é esse o caso. Bom, talvez seja esse o caso para Amaterasu e para Tsukuyomi, mas não para Susanoo. O Susanoo, ele sofre de uma condição que é problemismo, que ele é um grande arrumador de problema. Ele renega suas funções, ele renega seu domínio, basicamente ele não trabalha naquilo e ele fica o tempo todo lamentando-se, gritando por conta da morte da mãe. Como ele queria viver com a mãe, ele considerava aquilo uma injustiça e reclamando de várias maneiras, né? Fala inclusive sobre choros, né? E esses choros duraram tantas eras ao ponto de sua barba crescer completamente, seu cabelo crescer completamente. E antes de se aposentar e viver no seu palácio à beira-mar, o Izanagi, ele expulsa o Susanoo do mundo dos kami. Todas essas histórias que a gente falou até agora, de Izanami e Izanagi, elas acontecem majoritariamente no plano dos kami. Só que ele é expulso de lá, e antes dele ir embora para o mundo terreno, ele decide se despedir da sua irmã e chefe, Amaterasu. Quando o Susanoo ele sobe aos céus, os rios e as montanhas, elas trovejam e a própria terra treme. Evidentemente, visto que o cara é kami do mar e da tempestade. Ouvindo esse clamor, Amaterasu ela vai se alarmar e ela vai proclamar como a razão pelo qual o poderoso irmão dela veio visitar não poderia ser uma coisa boa. E ela fica com receio de que ele veio tomar as terras dela. Nesse momento, ela solta, né, os cabelos dela e amarra novamente em 2 laços, né, assim, do lado, né, em 2 como loops, assim, do lado. E da mesma maneira que guerreiros faziam, em torno dessas mechas, ela enrola outras mechas com pingentes de Magatama, né, aquela joia em formato de vírgula, e uma grande coroa de vinhas, e nos seus braços, nas costas, ela coloca uma aljava de 1000 flechas, e do lado uma outra aljava com 500 flechas. E ela coloca uma braçadeira rígida de bambu em a mão do arco, e ela brande o arco dela, pisando com força no chão do palácio, fazendo a terra tremer e furando o chão como se o chão fosse feito de neve. Batendo os pés com essa força, ela espera pelo Susanoo, e na hora que ele chega, ela fala: "Por que você veio aqui?" Olha a fama do cara pra irmã ter recebido ele dessa maneira. Só que aí Susanoo se declara como um servo dela, anuncia que ele está agora em exílio, que ele veio para despedir. Suas intenções ali eram puras. Amaterasu então questiona de como ela poderia ter certeza que as intenções do irmão eram puras, claras. E ele responde que ele faria um juramento sagrado que ambos produziriam novos kami. Então eles vão para a beira do córrego sagrado, começam seus juramentos, e Amaterasu pede a espada de Susanoo. Ela lava a espada em um poço puro do céu, quebra em 3 pedaços, morde, mastiga os pedaços e cospe. No que ela cospe, brotam 3 descendentes, 3 kami femininas. Susanoo, então, ele vai pedir as joias de Amaterasu, tanto aquelas que amarravam o cabelo, quanto as que estavam em seus braços, enfim, as joias que ela estava usando. Purifica no mesmo poço em que Amaterasu purifica a espada de Susanoo, e também vai morder, mastigar e cuspir, e os pedaços vão gerar 5 descendentes masculinos. E é nesse momento em que as histórias se divergem. Na versão do Kojiki, Amaterasu declara que as kami femininas seriam descendentes de Susanoo,
por terem nascido de um objeto que pertencia a ele e que carregariam então a sua essência. Ao mesmo tempo em que os kami masculinos nasciam das joias de Amaterasu, portanto, eram filhos dela. E, nessa versão do Kojiki, Susanoo declara que, como as intenções dele eram puras e claras, ele gerou mulheres, kamis femininas, de membros fracos para serem descendentes dele, que, portanto, ele não viria ali com nenhuma intenção belicista, nenhuma intenção de briga, e que, portanto, ele venceu aquela disputa, né? Ele conseguiu demonstrar uma coisa que a Amaterasu duvidava dele. Na versão do Nihon Shoki, acontece uma conversa antes do início da disputa, em que ele faz um juramento de que, enquanto unidos ali naquela disputa, caso nascerem filhas, o coração dele está maculado. Caso nascerem filhos, o coração dele está puro. E dessa maneira, nessa interpretação, ele considera que os kami masculinos seriam filhos dele, pois ele que gerou a partir de morder as joias e mastigá-las e cuspi-las, e que as kami femininas seriam filhas de Amaterasu. Em ambas as versões, Susanoo ganha essa disputa. E aí, o que se sucede é que, em triunfo, o Susanoo ele vai se descontrolar. E ele começa a comemorar de uma forma um pouco exagerada. Ele perde a linha, começa a se embebedar. Ele fica em êxtase. Ele arruina os canteiros e os arrozais. Ele enterra os sulcos, né? Porque o arrozal ele é uma plantação alagada, né? Então ele enterra, né? Ele coloca terra onde deveria de haver água e ele começa a espalhar suas fezes, seus excrementos pelo salão imperial, onde aconteceriam festas da corte, principalmente na sala do trono de Amaterasu. Todavia, apesar de ter feito todas essas coisas, Amaterasu inicialmente não o repreende. Ela, na realidade, vai passar um pano para ele. Ela alega que na verdade excremento poderia ser vômito, né? Que foi um estado de embriaguez, então ele não teria intenção de sujar, mas um acidente que ele teria enquanto bêbado. Não sei como isso melhora a situação, honestamente. Mas os canteiros de arroz e o fim dos alimentos, ela alega que talvez ele achou que estava sendo desperdiçada aquela terra e ele queria alterar aquilo. E bom, embora ela tenha tentado ser um pouco diplomática com essas palavras, as transgressões de Susanoo, elas aumentam. E o que vai acontecer em seguida é, enquanto a Amaterasu ela supervisionava a sua tecelagem, né, as suas tecelãs em seu salão, ele vai abrir um buraco no teto e vai jogar um potro, vai jogar um cavalo que ele esfolou, né, a partir da cauda, né? E não é qualquer cavalo, é um cavalo sagrado, né? Um potro celestial. E ele simplesmente joga um cavalo dentro do salão de tecelagem. E uma das kami tecelãs, as tecelãs do sol, ela bate com as genitais em uma parte da máquina de tecer e falece. Então a Amaterasu ela fica muito indignada, muito enfurecida e muito assombrada com essa cena. Ela abre uma porta da caverna celestial, entra e fecha a porta com a pedra para se esconder. E lá ela fica. É importante falar que as atitudes de Susanoo, suas ações, são uma lista de transgressões. Pode se chamar de pecado a nível religioso, mas não é um pecado cristão, mas sim transgressões que o shintoísmo considera. Profanar alimentos, desacralizar lugares religiosos, como o próprio palácio da Amaterasu, mexer com sangue e cadáveres, que é como ele faz com o cavalo. Enfim, tudo isso se relaciona bastante com transgressões que o shintoísmo considera. E isso faz com que a Amaterasu se tranque completamente. Quando ela faz isso, todas as altas planícies do céu são mergulhadas em escuridão completa. E o reino dos kami é tomado pela melancolia e uma noite sem fim passa a assombrar o mundo. Os gemidos e zumbidos dos espíritos se intensificam em todas as partes, eles comparam inclusive com o zumbido de moscas, e todos os tipos de calamidades surgem em toda parte.
E é neste cenário que os Kamis se reúnem em uma assembleia para decidir o que fazer. Quem chega a uma solução é o Kami Omoikane. Omoikane, ele é o Kami da sabedoria, da inteligência, das soluções, dos estudos. E ele consegue um plano que vai consistir em forjar uma celebração para que a Amaterasu fique curiosa, e quando ela ficasse curiosa, eles iriam declarar que um novo sol havia surgido, e quando ela parasse para olhar, eles iam puxar ela da caverna e fechar e selar a porta. Eles vão colocar o plano em execução, primeiramente carregando pássaros, né, galos, para fazê-los cantarem, e decorações em todo o terreno ali na frente da caverna onde a Amaterasu se escondeu. Essas decorações, elas seriam joias penduradas, árvores que eram arrancadas, né, eram desenraizadas, colocadas lá e decoradas com papéis coloridos. Vários Kami, eles trouxeram e criaram, né, instrumentos para poderem tocar. Um dos adornos era um espelho gigantesco que eles colocaram em uma das árvores, e com isso a preparação do plano estava pronta. Eles colocam um Kami, o Amenota de Karao, perto da entrada da caverna, escondido. E aí uma Kami, a Amenouzume, ela começa a se adornar, né? Ela cobre em suas mangas vinhas celestiais, amarra uma coroa de era celestial também. Em ambas as mãos, ela coloca folhas de bambu para fazer barulho, farfalhar. Diante da porta da caverna, ela fica em cima de um pequeno palco, né? Eles escrevem, inclusive, como se fosse um grande balde ou uma grande tampa de barril. E ela começa a dançar conjuntamente com a música dos Kamis em uma grande celebração. E nessa dança, ela se empolga, ela se exalta também, e é dito que ela fica divinamente possuída, e ela começa a se expor, né? Expor os seios, expor a barra da saia, em uma gigantesca dança. Todo o reino celestial, Takamanohara, ele estremece com essas músicas e essas danças. Todas as mais de 800 miríades de divindades riram ao mesmo tempo, uníssono. É dito, inclusive, que essa gigantesca celebração, ela é a origem da Iwato Kagura, que é uma dança ritualística shintoísta, ligada à própria figura de Amaterasu, né? E que também seria a origem de Matsuri, né? De festivais, de celebrações, dos instrumentos musicais, da dança, da música, da festa. Tudo estaria centralizado naquele momento em que os Kami, eles desejam o retorno da sua chefe, né? Da sua comandante. Em diversas danças de Iwato Kagura, inclusive, eles encenam um pequeno teatro dessa cena, né, deles cantando na frente da caverna, né, desde Susanoo se empolgando da disputa de Kamis, dos juramentos, até o momento em que a Amaterasu vai para a caverna e depois que também ela sai, é um momento celebrado. Inclusive, nessa parte, eu vou colocar os créditos na descrição, mas a música que tá tocando é uma música de Iwato Kagura. Fato é que a Amaterasu de fato fica curiosa, porque em sua ausência e com todo o universo na escuridão, os Kami estão celebrando. E ela vai se indagar. Por eu ter me ocultado, as altas planícies celestiais escureceram, e o reino central das planícies de Jun mergulhou em completa escuridão. Ou assim eu pensava. Por que, então, a Amenouzume canta e dança e todos os outros Kami, em suas multidões, riem alto? E aí, a Amenouzume vai responder: rimos e dançamos porque há aqui um Kami ainda mais magnífico do que você, ó poderosa. E a Amaterasu, ouvindo isso, ela fica perplexa. E ela começa a lentamente abrir uma fresta na caverna, né, que ela selou com uma pedra. E nisso, dois outros Kami, eles já tinham deixado preparado o espelho, o enorme espelho que eu falei antes, logo na frente da caverna, enquanto a Amenouzume estava falando, né, eles já estavam ali preparando. E abrindo a fresta na caverna, a Amaterasu, ela vê a própria imagem refletida no espelho, e o brilho ofusca, né, a própria visão dela. E nisso, o Amenota de Karao, que era o Kami da força, né, que ele era o que estava escondido na porta da caverna, ele vai puxar
Amaterasu para fora e vai novamente empurrar a pedra de volta para a entrada da caverna, com a Amaterasu dessa vez fora. E os Kamis, eles vão amarrar aquela pedra com Shimenawa. Shimenawa, para quem não sabe, em templos shintoístas você tem aquela corda, geralmente feita de cânhamo, que de vez em quando ela tem uns papéis pendurados, assim, né? Ou às vezes ela tá amarrada, assim, na frente do templo, ou amarrada em volta de uma pedra ou de uma árvore para marcar que aquela ali é uma árvore onde habita algum kami, uma pedra onde habita algum kami, então é uma demarcação de um terreno sagrado. E aí eles vão pegar essas Shimenawa, vão demarcar aquele território e falar: não retrocedereis além daqui. Então essa pedra ela vai ficar selada para sempre, nenhum kami pode atravessar, porque ali seria um território para além deles, né? Principalmente Amaterasu, que agora se encontrava fora da caverna e do seu auto-aprisionamento. Ela pede perdão a todos os kami da sua corte pelas atitudes dela e que a partir dali aquilo não vai se repetir e ela nunca mais vai desviar de suas responsabilidades. Uma lição de humildade, inclusive da Amaterasu, o que faz com os kami eles imporem uma multa e uma punição ao culpado de tudo aquilo que seria o Susanoo. Evidentemente não seria Amaterasu, né? Uma multa dele foi que ele teria que fornecer à corte 1000 mesas repletas de comida. E ainda assim, uma outra punição seria cortar a barba e as unhas da mão e do pé dele como forma de espiar, né, as suas transgressões, né? Dele se livrar dessas transgressões, ele pagar por elas, né? Em seguida, eles vão expulsá-lo novamente e o mesmo vai em exílio. E aí no episódio dele nós vamos ver o que ele faz nesse seu exílio. Ele vai retornar em uma história futura. E com o retorno de Amaterasu, que é esse poderoso caminho do céu radiante, todo o universo, os planaltos celestiais, todo o reino são iluminados pelo seu esplendor.